Bom, como primeiro vídeo aqui do canal, eu quis trazer pra vocês um time de farm do pássaro no automático, né? Um time pra você só colocar lá e deixar no automático e esperar a fase acabar. Vou mostrar pra vocês aqui agora. É esse time aqui, tá? Vamos começar explicando por que cada um tá aqui. A Merlin tá aqui por causa que a passiva dela é muito boa. Lembrando, LR é importante, né? Ela ganha muita coisa quando você sobe ela pro LR. Ela dá suporte para aliado desconhecido, aumenta os atributos básicos dos aliados de raça desconhecida em 4% e o ataque em 7% por cada um a participar da batalha. Dano recebido não excede 40% do PV máximo dela. Dano crítico aumenta em 40% quando um aliado de raça desconhecida usa uma habilidade. Isso aí é até 3 vezes, que ela ganha esses 40%. Quando o herói usa uma habilidade, os atributos de ataque são aumentados em 2% por cada 4% de PV restante. E a chance de crítico aumenta em 2% por cada um dos PV reduzidos. Eu acho bem simples até, a passiva dela. E a relíquia dela talvez nem é o... Talvez é mais por causa de CC do que outra coisa. Que ela aumenta o ataque do herói em 20% ao atacar o inimigo com debuff. O pássaro, se não me engano, nem pega debuff direito. Então assim, ela não vai se beneficiar tanto do efeito, mas o CC tá aí, né? Isso é importante também, tá? A Megelda, quando ela tá no pássaro, sempre que o PV restante de um aliado estiver cheio, aplica um efeito no herói que aumenta os atributos em 8% durante 5 rodadas, que acumula até 5 vezes. E sai. E a relíquia dela, ela faz a mesma coisa que a passiva quando a Megelda cura. Então, quando a Megelda curar, ela vai aplicar aquele efeito da passiva e ainda vai remover um dos debuffs que o aliado tiver, tá? A Thor, ela é o seguinte, ela tem esse trovão divino, sempre que começa, que ele acumula dano até 300 mil, causa dano adicional equivalente a 30% do dano acumulado, dá mais 50% de dano causado a alvos provocados. Mas a gente não vai provocar ninguém nesse time, então esse efeito pra nós não importa. E aí, quando acumula até 300 mil, que normalmente são 2 ataques dela, a gente muda pro julgamento da deusa do trovão, que atributo de ataque aumenta em 30%, dano causado adicional equivalente a 50% do dano final a todos os inimigos ao usar um ataque de alvo único. Então ela usou um ataque de alvo único, deu o dano, metade do dano ela vai dar de dano adicional, mais 50% de dano causado a autos provocados, não faz diferença pra gente. E aí, acabou as 3 rodadas aqui, volta pro Trovão Divino, tá? Além disso, por cada aliado possível a participar da batalha, todos os atributos do herói aumentam em 5%. E por cada buff ou debuff aplicado a aliados possíveis, o dano causado do herói aumenta em 4% até 40%. Não tem relíquia, então vamos pro Frei. O Frei, ele tem a Benção da Luz, que ele aumenta todos os atributos do herói em 15% por 2 rodadas, no início da rodada dos aliados. Depois aplica o mesmo efeito a cada 2 rodadas. E aí, quando o efeito for removido, ele aumenta todos os atributos de aliados em 5% por 5 rodadas. Então, a primeira benção vai durar 2 rodadas, vai acabar, vai aumentar o atributo dos aliados. Daí 2 rodadas o efeito volta. E aí mais 2 rodadas o efeito passa. E aí dá o aumento nos aliados de novo e fica nessa, tá? Mas o que pega mesmo é a relíquia dele, que aumenta os atributos básicos de aliados possíveis em 5%. E o dano causado por ataque de alvo único em 5% por cada aliado possível em campo de batalha. E os aliados possíveis são Ragnarok e Raça Desconhecida. E a única aqui que não é Ragnarok é a Merlin, mas ela é desconhecida, então também, né, ela é contemplada pela relíquia. Eu uso como artefato esse conjunto aqui do Ragnarok, né? Se houver um aliado sobrevivente com a característica Deus, no caso a Thor e o Frei, os atributos básicos de aliados são aumentados em 1% e o dano causado ao inimigo é aumentado em 2%, mas lembrando que o meu conjunto está nível 1 ainda, então esse aumento pode ser maior, tá? Mas se você não tiver esse conjunto, você pode usar ataque, você pode usar CC, enfim, vai o que você achar melhor, tá? Eu montei esse time, gente, porque como vocês podem ver aqui, eu não tenho muitos que são muito usados. Por exemplo, a Millie eu não tenho, a Xion eu não tenho, o Tyrion eu não tenho, o Lancelot eu não tenho, né? Eu tive várias indas e vindas nesse jogo, então
eu perdi muita coisa. Mas esse time é bem funcional, entendeu? Ajuda bastante. Eu vou adiantar aqui, mas na prática vocês vão ver. Eu coloquei o Tarmiel na Merlin porque as habilidades de alvo único do pássaro estão pegando muito a Merlin, pelo menos na minha gameplay aqui. Ela é muito alvejada pelas habilidades de alvo único. Então eu coloquei a Merlin aqui só pra dar uma corinha nela e evitar que ela apanhe muito, sabe? Então vamos começar aqui, gente. Vamos mostrar aqui, né, do começo. Olha lá, o automático já tá ligado, é isso que eu quero. Eu só quero me preocupar em pegar os itens. E é isso aí. Lembrando que, se você olhar as configurações aqui, a minha tá no ofensivo. Por quê? Eu também uso a Merlin pra farmar, sabe? Farm normal, de qualquer coisa. A configuração ofensiva, ela vai priorizar habilidades de debuff. Aquela que tem o íconezinho de caveira. E essa habilidade da Merlin, ela é em área. Então, a prioridade vai ser sempre usar ela. Então, vai diminuir as vezes que ela vai usar a estaquinha de gelo e pegar um alvo só. Apesar de que raramente isso me atrasa. Mas, enfim, pode acontecer. Então eu já deixo no ofensivo direto. E pra mim aqui no farm da besta também funciona. Até porque só tem um alvo, né? Então, pra mim é tranquilo. E mesmo assim, como vocês podem ver, a habilidade em área dela também dá muito dano. Então não me incomoda nem um pouco. Eu não vi se a Thor bateu. Eu acho que bateu. Se bateu, ela vai pegar o julgamento agora. É isso, pegou o julgamento. Muito rápido, cara. A Thor ataca 2 vezes e já chega no ponto alto dela já. Essa primeira fase é realmente bem simples. O que pode acontecer, dependendo do seu NRG, é RNG, na verdade. Eu errei a sigla aqui. Dependendo do seu negócio aí, talvez você não leve o pássaro nesse turno, assim, com um turno só. Porque ele ganha muito defesa. E dependendo das cartas que você tiver à sua disposição, talvez você não consiga, mas isso não, pelo menos pra mim, nunca chegou a me fazer perder, assim. Eu tive uma derrota em todas as vezes que eu tentei, e eu acho que foi nesse andar, porque na segunda fase, o ideal é que você vai numa rodada só, leva ele. Porque nessa caveira aqui, nessa segunda caveira, ele dá um ataque em área, se ele ficar vivo, que praticamente mata seu time. Então, o ideal nessa fase 2 é você realmente levar ele de uma vez, sabe? Sem dar chance dele atacar. Vamos ver como é que vai ser com a gente aqui, tá? Eu duvido que ele fica vivo. A IA tem que ser muito burra pra deixar ele vivo agora. Acabou, beleza. A maior preocupação que a gente tinha já foi. Esse é o round mais fraquinho nosso, eu acho. Só que a Merlin não deixa cair muito, né? Tome. Foi. Beleza. Eu tô olhando pro lado aqui, gente, porque meu gato passou aqui. Eu tô com medo dele derrubar minhas coisas. Simples, tranquilo. A Merlin é um absurdo, cara. A Merlin realmente é... Cara, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Foi fazer essa Merlin, tá? Se você não fez essa Merlin, então faça essa Merlin, tá?
essa fase com certeza vai ser mais complicadinha, né? Esse andar, na verdade. Porque ele tá mais parrudo, né? Ele tá mais forte, de qualquer forma. Então, vai ter rodada que a gente não vai levar ele de uma vez, mas isso, como você pode ver, não vai ser um problema muito grande pra gente. E aí, a demonstração que eu tava querendo mostrar, que ele prioriza a Merlin pra ataque de alvo único, tá? Miguel tá até dando mais dano do que eu esperava. Eu já vi ela dando muito menos dano que isso. Realmente, assim, os benefícios que ela tá tirando de quem dá suporte pra desconhecido tá ajudando muito ela. Aqui, nossa sorte não foi lá aquelas coisas, né? Teve muita habilidade fraquinha, a Thor nem atacou. Então, é isso. Mas você tá vendo que a Merlin também não tá tomando muito dano, porque ela tem um limite de dano que ela toma, né? Aqui ele desativa a postura, mas a gente não... Enfim, não tem postura pra desativar, né? Nem precisou ativar o dano da morte da ult do Frei. Pra quem não sabe, o Frei tem dano de morte, né? Ele dá o dano, depois ele dá mais outro dano. É tipo as skills da Thor quando ela tá estacada, né? E aí, quanto maior o seu negócio de ult, mais dano de morte ele dá. Acabou. É isso. Como vocês puderam ver, não teve muitas complicações aqui. Mais uma origem garantida. Bom, gente, considerando que o Transcendente ele não farma os itens pra fazer relíquia, basicamente é pra fortalecer as relíquias, eu não faço esse andar, porque eu acho que eu não tenho nem força suficiente pra isso. Às vezes que eu tentei não deram certo. E como vocês puderam ver, que eu mostrei ali muitos personagens que eu acho que são muito fortes aqui, eu não tenho. Bom, mas basicamente o meu foco, gente, é fazer as relíquias mesmo, sabe? Eu tenho bastante relíquia pra fazer aqui ainda, como vocês estão vendo. E o meu foco principal tá sendo nessas relíquias que não gastam a origem. Por quê? Vocês estão vendo que eu já tenho 15 aqui. Então, se eu for acumulando esse item até eu acabar com todas essas relíquias aqui que não gastam a origem, eu vou ter bastante origem pra usar com os outros aqui. Confesso que tem momentos melhores pra farmar relíquia, tá? Tem alguns períodos que eles colocam, tipo, prêmio dobrado no último, então você ganha 2 origens, né? Então, nesses momentos, assim, é perfeito. Mas eu tô fazendo esse vídeo agora por quê? Porque a gente tá num período do jogo que não tá tendo muita coisa pra fazer, sabe? Então, assim, a gente tá em reta final aí do evento do King da Diane. Então, quem já fez tudo, tá só esperando alguma coisa nova acontecer. E, bom, é basicamente isso. Se esse time ajudou você de alguma forma, se você tem a ideia de como melhorar esse time, deixa aqui nos comentários, deixa uma curtida aí pra me ajudar, compartilha o vídeo com quem você acha que pode achar esse conteúdo interessante. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo.